aí, meu povo? Geografia 2, capítulo 26. Urbanização brasileira, dinâmica do espaço intraurbano. A cidade capitalista. O sistema capitalista tem algumas características que lhe são bastante peculiares, moldando suas cidades de acordo com as demandas para a reprodução do capital. Isto é, para que haja acumulação capitalista, a produção em escala progressiva precisa ser realizada e, para isso, a circulação de pessoas, capitais, informações e mercadorias precisam ocorrer de forma crescente e fluida. Para isso, o espaço físico precisa, essencialmente, apresentar radiais, marginais, perimetrais, ruas, ferrovias, infovias e aerovias, sendo essa infraestrutura muito importante ou até essencial, dependendo do tamanho e da função que a cidade exerce na rede urbana. Outra característica essencial a uma cidade capitalista é a transformação do solo urbano em mercadoria. Trata-se da criação de um mercado de terras urbanas que é alimentado pelo processo de expansão da cidade e incorporação de áreas rurais no entorno. Com a expansão da infraestrutura, ocorre de forma diferenciada, atendendo aos interesses do capital e das classes sociais com maior poder aquisitivo. A valorização diferencial do solo urbano se torna um mercado extremamente lucrativo. Os agentes formadores da cidade. Após entender os efeitos básicos do sistema capitalista na cidade, pode-se identificar os principais fatores do processo de transformação do espaço intraurbano. O Estado tem o dever constitucional de legislar sobre a ocupação do solo urbano e de estabelecer a infraestrutura necessária que sua expansão permite não apenas novas ocupações urbanas, como também a valorização do espaço. Cabe ressaltar que, no Brasil, o critério adotado para definir o que é espaço urbano e rural dentro dos limites municipais é político. Desse modo, a expansão das áreas urbanas não obedece, em princípio, a critérios técnicos, podendo beneficiar em muitos cofres públicos municipais, já que a cobrança do imposto territorial rural é substituída pelo imposto predial e territorial urbano, que é maior e recolhido pelo município. Ademais, a Constituição brasileira determina que toda sede municipal é obrigatoriamente um espaço urbano, o que torna ainda mais complexa a coleta de dados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mobilizações sociais, como as associações de moradores e movimentos de sem-teto, grandes proprietários industriais, grandes empresas comerciais, promotores imobiliários, entre outros atores, atuam sobre o espaço urbano, pressionando o poder público pela efetização de suas demandas, como melhoria da infraestrutura ou alteração de leis de ocupação do solo urbano, além da possível preservação de antigas paisagens urbanas. A composição e a correlação de forças expressam as relações de poder responsáveis pelo desenho e a transformação dos territórios. Favelização no Brasil. O fenômeno da favelização está associado ao surgimento de grande expansão de favelas em uma cidade e aos processos de industrialização e êxodo rural. As favelas ou aglomerados subnormais, como o IBGE denomina esse tipo de moradia, são muito comuns nos países em desenvolvimento, sobretudo nas periferias das cidades. As favelas são marcadas pela precariedade infraestrutural, pela ausência ou fragilidade de planejamento, pela autoconstrução de moradias com materiais de baixo custo e pelas péssimas condições ambientais e de segurança. As razões para o surgimento de favelas estão relacionadas a diversos fatores, como a extensa especulação imobiliária, na qual o poder público pouco ou nada interfere, o baixo poder aquisitivo de grande parte da população e a fragilidade das políticas habitacionais para as classes sociais menos favorecidas. A favelização nem sempre ocorre nas periferias das cidades. Nesse sentido, o caso do Rio de Janeiro é emblemático por apresentar favelas não só em periferias, mas também em áreas centrais.
O sítio urbano da cidade, características físicas de onde a cidade se desenvolve, é formado por diversos vales e planícies litorâneas, e a favela nasceu primordialmente nas encostas esquecidas historicamente pelo Estado. Assim, ofereceram desde o início custos baixos de ocupação e a proximidade com o local de trabalho, haja vista que os problemas já existentes de mobilidade urbana das grandes cidades. Segregação forçada e autossegregação nas grandes cidades brasileiras. O crescimento das cidades ocorre verticalmente, com a construção de edifícios cada vez mais altos, e também horizontalmente, com a expansão do tecido urbano. Essa expansão acontece, de um lado, em razão das intervenções urbanísticas do poder público, e, de outro lado, pelo fenômeno da especulação imobiliária, que ora expulsa populações de baixa renda para áreas cada vez mais distantes das áreas centrais, ora incorpora espaços rurais para a construção de empreendimentos imobiliários destinados às classes sociais mais baixas. As periferias ocupadas pelas populações de baixa renda são pouco assistidas pelo poder público e sofrem com a precariedade de serviços públicos de transporte e saneamento. Ao privilegiar áreas urbanas mais centrais, o Estado contribuiu para o processo chamado de segregação forçada. Já o fenômeno de autossegregação é relativamente recente no Brasil e se caracteriza pela formação de espaços privados, como condomínios e até mesmo em regiões periféricas de grandes cidades, com razoável infraestrutura, sobretudo de transporte e comércio. A intensificação dos problemas sociais e ambientais nas áreas centrais das grandes cidades brasileiras levou parcelas das classes média e alta a demandar esse tipo de ocupação. Um dos exemplos desse fenômeno no Brasil são os condomínios Alphaville, no município de Barueri, pertencente à metrópole paulista. Gentrificação. O fenômeno urbano observado em grandes cidades brasileiras, a gentrificação, é o resultado de intervenções urbanísticas em áreas centrais, com o objetivo de modernizar os equipamentos urbanos e a infraestrutura em geral, dando novas funcionalidades às áreas centrais consideradas em decadência. No geral, essas intervenções urbanísticas realizam reformas que permitem uma operacionalidade mais efetiva dos serviços de alta qualificação do setor tecnológico. Assim, o espaço passa a ser visto como mais qualificado, ocorrendo um processo de mudança imobiliária nos perfis residenciais e nos padrões culturais. Com a valorização e encarecimento do preço do solo, a população dessas áreas não consegue arcar com os novos custos de vida local, como aluguel, alimentação e impostos. Em consequência disso, ocorre nessas áreas a troca de um grupo social por outro com maior poder aquisitivo. As rugosidades urbanas das grandes cidades brasileiras, história e a resistência na geografia urbana. As paisagens urbanas refletem um acúmulo de tempo e histórias, onde construções de diversas épocas se misturam, formando um mosaico arquitetônico de grande valor simbólico. Assim, velhos e novos centros urbanos se tangenciam ou se misturam nas grandes cidades brasileiras. Com o passar do tempo, a especulação imobiliária tende a transformar as paisagens, mas algumas construções resistem, assumem novas funções e nos lembram que outros usos do espaço urbano ocorreram em que o império do mercado não rompe com o passado sem deixar marcas na paisagem, as chamadas rugosidades. A reforma urbana. As cidades marcadas por grande desigualdade resultante do crescimento desordenado abrigam simultaneamente áreas planejadas, dotadas de infraestrutura de serviços que permitem um padrão de vida adequado às necessidades do mundo moderno, e as áreas precárias, desprovidas de condições para o atendimento das necessidades mais básicas de seus moradores. Esse quadro desigual estimula os debates sobre o direito de todos os cidadãos à cidade e a necessidade de uma reforma urbana.
Não se trata apenas de mudanças da estrutura urbana, mas de uma política de planejamento social elaborada a fim de democratizar o direito à cidade, reduzindo as disparidades. Os principais objetivos da reforma urbana são coibir a especulação imobiliária, combater os latifúndios urbanos, grandes propriedades não utilizadas ou ociosas por meio da implementação de impostos e multas, combater a difusão de lotes vagos em zonas densamente habitadas, frear o crescimento desordenado das cidades, proibindo ou controlando o número de aprovações de loteamento habitacionais, e democratizar as ações públicas de investimentos em infraestrutura que geralmente privilegiam zonas nobres das cidades. Existem instrumentos legais que respaldam a reforma, como o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor. O Estatuto da Cidade corresponde à lei que regulamenta o capítulo político urbano da Constituição Federal. O seu objetivo é garantir o direito à cidade como um dos direitos fundamentais da pessoa humana para que todas tenham acesso às oportunidades que a vida urbana oferece. Já o plano diretor é regulamentado e definido pelo Estatuto da Cidade como instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município. Os movimentos sociais assumem também papel importante na luta pelo maior acesso ao espaço urbano. Entre eles, o Fórum Nacional de Reforma Urbana, que desde 1987 vem promovendo sistematicamente encontros, oficinas e campanhas que defendem a execução da reforma urbana em todo o país. Entretanto, existem diversos obstáculos para o alcance de uma reforma urbana plena, como a grande influência das classes dominantes, que procuram inviabilizar sua prática a fim de obter vantagens econômicas por meio da especulação imobiliária. E é isso, povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.